Olá, boa tarde. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, aqui pela TV Cultura Litoral. E hoje, nesta quarta-feira, dia 28 de maio, recebendo com muito prazer dois economistas, dois professores, Alípio Labão e Denis Castro. Alípio, boa tarde, obrigado pela presença. Um novo visual, hein, Alípio? Um pouco mais envelhecido, né? Boa tarde, um prazer conhecer Denis. Chico, sempre um prazer estar aqui com essa audiência qualificada de sempre. Muito obrigado, meu caro Alípio Labão. E também o nosso Denis Castro, professor e economista, que também sempre participa aqui como comentarista do programa. Denis, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Alípio. Boa tarde aos nossos espectadores. Feliz em estar aqui de volta comentando os assuntos do nosso Brasil, dessa nave maluca, como eu sempre falo. E vamos bater um papo aí sobre o que está acontecendo no ambiente econômico brasileiro. E tem pauta, viu, meu caro? Haja pauta, né, Chico? A começar por essa lambança aí do IOF, dos nossos amigos economistas. Então, vamos explicar direitinho para todos nós o que está acontecendo no governo. O IOF foi já o decreto de aumento do IOF, que está sendo muito criticado, não só por setores empresariais, mas também pelo Congresso Nacional em oposição. Mas nós temos um VT que explica parte dessa reação com relação ao aumento do IOF. Vamos ver, por favor. A proposta tem o apoio de 7 confederações empresariais do país, além de 12 frentes parlamentares, entre elas a Frente Parlamentar da Agropecuária. O setor privado brasileiro recebe com preocupação as medidas anunciadas pelo governo federal de aumento da alíquota do IOF. A decisão gera imprevisibilidade e aumento dos custos para a produção no país. Segundo as entidades, a previsão é que as mudanças nas operações de crédito, câmbio e seguro gerem um impacto de 19 bilhões e meio de reais este ano e o dobro no ano que vem. Entre as medidas estão a elevação do IOF para empresas na contratação de crédito e compra de moeda estrangeira, além da cobrança da tarifa para aplicações mensais superiores a 50 mil reais em previdências privadas, do tipo VGBL. Desde que o governo anunciou o aumento no IOF há 5 dias, 18 projetos já foram protocolados na Câmara e um no Senado para derrubar os efeitos das medidas. Parlamentares que representam as entidades querem que o presidente da Câmara paute o assunto em regime de urgência para discussão aqui no plenário. Muito bem, mais um embate seríssimo do governo com o Congresso Nacional por conta do aumento do IOF. Os setores empresariais reagindo, evidentemente, contrários a essa medida, querem que o governo, o Congresso barre esse aumento, mas para isso o governo ameaça também, Alípio, Denis, quer dizer, cogita também mexer nas emendas parlamentares, ou seja, reduzir essa possibilidade das emendas para compensar, eventualmente, essa reação negativa contra o IOF. Meus amigos, essa lambança já vem há uma semana, né, dominando o noticiário político e econômico. Afinal de contas, o que está acontecendo no governo, meu caro Alípio? Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no programa. Eu vou fazer uma correção ao meu amigo Francisco Scala. Essa lambança não vem há uma semana, ela vem desde a época do ex-presidente, com orçamento secreto, e aqui nos outros programas falamos várias vezes, que o Brasil virou uma bagunça. Né? O legislativo quer governar, o judiciário quer implantar leis, e o executivo quer controlar tudo e não controla nada. Então, dito isso, onde eu quero chegar? Não tem de onde tirar. Né? Então, eles quiseram trazer novos recursos. Né? Só que fizeram um gol contra. Essa que é a verdade, porque os empresários se aliaram, a sociedade civil como um todo vai realmente se aliar contra uma medida dessa, vai reagir, porque o Brasil já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, vai aumentar mais ainda. Né? A gente tem que entender que o mercado é como um rio. Você barra esse rio, a água não vai parar de jorrar. Ela vai virar para a esquerda, para a direita, vai fazer um outro percurso, mas ela vai continuar seguindo. Então, não adianta. Essa frase também não é minha, viu, Denis?
mas eu não sei de quem é para falar aqui o corporate. Mas, de qualquer maneira, é muito simbólica essa expressão. Sim. Né? Agora, o legislativo, que já também não está querendo mais apoiar o atual governo, já com vista na próxima eleição do ano que vem, não tem nenhum compromisso com o país. Falamos aqui diversas vezes no programa. É uma situação difícil, é uma situação muito difícil, porque os três poderes não se entendem, ou seja, o país está meio que à deriva. Denis, eu gostaria de ouvi-lo. A sua análise também é importante, por favor. O principal são vários problemas, né? Corroborando o que o Alípio falou aqui da questão da lambança, que já não vem de hoje, né? Desde quando posso até preceder o presidente Bolsonaro, porque o Congresso começou a sequestrar o governo com mais ênfase no governo Temer, assim que saiu o escândalo da JBS. Então, basicamente, cada mês que passa, o Congresso ganhou mais força, e principalmente em cima de presidentes fragilizados. Tanto o Temer quanto o Bolsonaro acabaram sendo sequestrados pelo Congresso, que a gente pode afirmar com segurança que é o pior Congresso da história do Brasil, o pior Congresso Nacional da história do Brasil, na qualidade, na história dos parlamentares, no compromisso ou com a falta de compromisso com o país e muito compromisso com interesses próprios de grupos. E pior, né? A gente tem uma categoria aí que não tem compromisso com ninguém, tem compromisso com rede social, que é o pior tipo de congressista que a gente pode ter, porque ele realmente não representa nenhum setor da sociedade. Ele representa, sim, aquele setor reacionário que não tem compromisso com nada também, que só estão visando a destruição. E o principal ponto do governo, mais uma vez, o governo se perdendo na questão da segurança e transparência para o mercado. As políticas econômicas são mal planejadas, são mal comunicadas. É verdade. E acaba caindo em mais descrédito, porque ao invés de ele conversar com a sociedade antes de tomar medida, ele surge com o pacote, tenta fazer engolir goela abaixo e depois tem que retroceder. É a pior coisa que pode acontecer numa gestão, é você tomar uma medida e ter que retroceder. Principalmente porque, eu sempre digo isso, né? As pessoas gostam de normalmente fazer reuniões longas, com grupos grandes. Eu falo, não precisa fazer reunião longa com um grupo grande. Você chama os agentes interessados antes, faz uma pré-reunião com eles, combina, chega no acordo comum, depois você faz uma reunião curta para selar o acordo. Fechar o negócio. Exatamente, para não ter discussão. E é isso que o governo não faz. O governo não chamou para conversar. Por isso os empresários, o agronegócio, a sociedade civil, porque aí vai tomar medida, realmente, uma medida que não cabe, que vai encarecer o crédito, que vai ter impacto na inflação sim, né? Vai ter impacto inflacionário sim, porque essa medida é equivalente a você aumentar meio ponto na Selic. E fora a questão da insegurança, né? Quantas vezes a gente falou aqui da insegurança jurídica e promovida também, o judiciário não é o culpado, não. O culpado é o Congresso Nacional, por mês, e o governo federal por mês muda 30 regras, 100 regras por mês, das pequenas transações aí, enfim. É muito, muito difícil esse cenário para o Brasil e a gente não vê perspectiva de melhora. E olha, aí já há conflitos entre o presidente do Banco Central, o Galípolo, com a própria bancada do PT, já andam se desentendendo, que esperavam dele uma postura diferente da do antecessor, no entanto ele acaba seguindo a mesma política do antecessor, e há quem fale já na fritura evidente do ministro Fernando Haddad, e que isto tem muito a ver com a Casa Civil da Presidência da República. Ou seja, o governo está numa situação difícil. O ministro Fernando Haddad também, evidente, tem o apoio do presidente Lula, mas o processo de fritura parece que está começando ali. Bom, na verdade o que a gente tem visto, né, é que há muito fogo amigo nesse governo também. Se é que são amigos realmente, né? Naquele programa do Jô Soares. Amigo argentino, muito amigo, né? Muito amigo. Então, o Denis colocou excelente, né? Eu concordo com ele. Agora, veja, você está falando do Galípolo agora. Sim. A inflação desacelerou 0,36%, foi divulgado ontem. Né? Parece que não é grande coisa, mas é significativo. Né? E o PIB aumentou 1,5%.
se olhar a economia não vai tão mal assim Não, como pois alguns é. querem que vá, É. e nem tão bem assim como outros acham que Assim, está. é. Né? O que está ruim realmente é a questão política. Política, né? Né? O Denis tocou num assunto que eu acho que não dá para fugir, né, da questão política, desatrelada à macroeconomia. O Roberto Mohamed sempre fala aqui no programa, esse é o pior congresso da história da República. Né? Lembrando que a República começa com um golpe de Estado em 1889, dia 15 de novembro, e em seguida o vice dá outro golpe de Estado. Coincidentemente, ambos eram militares. Né? Então, a história da República Brasileira é uma história recheada de problemas. Sim. Né? De problemas administrativos, econômicos, sociais, que é esse rio que eu falei que chegou até agora que deságua e não trouxe prosperidade. Quem sabe, com todas essas divergências que está havendo no governo, surge um nome que não seja nem do antecessor Sim. e nem do atual, para que o país vá para frente. Vá para frente de verdade. Mas também não adianta falar que é de centro e defender ideias extremistas, como a gente vê. Sim. Né? Porque hoje a mentira é a tônica, é a minha opinião. Muito bem. E resta saber quem é que sai perdendo nessa briga, porque realmente isso vai longe, viu, Denis? Agora, no Congresso, o Congresso o governo está cogitando até reduzir aí a questão das emendas de maneira a compensar uma eventual rejeição do aumento do IOF. Se vai se reduzir a emenda, tem impeachment. Tem 300 pedidos na mesa do presidente e está doido para sacar um. Enfim, infelizmente é na base da chantagem. E essa questão da fritura do ministro Haddad não é de hoje, né? Ele já entrou frito no governo. O partido, acho que o partido é o pior inimigo do governo. É o que mais faz oposição ao governo, não apoia as políticas. É o fogo amigo, né? É mais inimigo do que o adversário, porque o adversário não tem capacidade de elaborar um argumento técnico, uma proposta para melhoria. Então essa fritura aí não é de hoje, ela vem já há algum tempo. E o problema do partido é ele não enxergar que a economia brasileira chegou numa situação de dominância fiscal. O que é isso? As políticas do Banco Central não são mais eficazes para resolver os problemas inflacionários. Ou seja, já não tem mais o poder de resolver. Por quê? O problema realmente é o Brasil lidar com o seu volume de dívida e principalmente com a quantidade de gastos. Sim. E isso que o mercado enxerga. Esse governo ele não tem proposta nenhuma para fazer uma reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? Pior do que você gastar muito dinheiro é você gastar mal. E ele não se preocupa com isso. Ele dá um sinal, vamos fazer uma reforma administrativa. Vamos colocar as pessoas nos lugares certos, ordenar direitinho, plano de carreira. Que eu sempre falo aqui. Reduzir despesa. Não adianta esse negócio, o discurso de enxugar a máquina. A gente precisa contratar mais gente. Só que antes você precisa arrumar a casa. Arrumar a casa, tornar essa máquina eficiente. Claro. E aí, também uma coisa que a gente sempre bate aqui no Opinião faz bastante tempo, é a questão do processo de desindustrialização do Brasil, e que esse governo veio com uma proposta de industrialização e a gente, na prática, não viu nada. Não vê nada. Só grandes grupos que tiveram benefício. Sem dúvida nenhuma. Senhores, peço a licença de ambos, vamos para um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 28 de maio, hoje recebendo com muito prazer 2 economistas, 2 professores aqui na nossa bancada, Alípio Lobão e Denis Castro. Senhores, além do IOF, também tivemos recentemente, e continua aí na pauta, o escândalo do INSS, a fraude. Tungaram aí os aposentados que ganhavam pouco, essas entidades, 11 ou 12 entidades e associações e sindicatos que descontaram dos proventos dos aposentados, enfim, todas essas quantias, como se sabe. E agora, o novo presidente do INSS promete o ressarcimento de todos os aposentados, é uma conta para mais de 2 bilhões de reais, até o fim do ano. Promessa do presidente do INSS.
Agora, resta saber o seguinte, meu caro Denis, meu caro Eli. O governo vai tirar esse dinheiro da onde? Essa é uma excelente pergunta, né? Vai ter que arrecadar. Ou cortar outras despesas para poder pagar a quem tem direito, né? Ou seja, quem foi lesado. É importante dizer também que o TCE, o Tribunal de Contas da União, mandou investigar o sindicato ligado ao irmão do Lula também, né? Porque havia sido tirado da análise principal da fraude pela AGU, pela Advocacia Geral da União, como também a CONTAG. Estava lendo aqui que aproximadamente 77% dos aposentados já estão solicitando também reembolso. 77%. É 3/4, né? 3/4 que foram lesados estão pedindo ressarcimento. É um escândalo absurdo. Agora, a gente tem que lembrar também, como lembrou o Denis, da questão das emendas, né, parlamentares, que esse escândalo também começa na gestão Temer, coincidentemente, né? Coincidentemente, entre aspas. Eu acho que nós estávamos falando de reformar, né? O Denis estava falando de reformar toda a máquina. O Estado brasileiro. O Estado brasileiro. Mas é preciso acabar com as castas. Sim. Quem vai ter a coragem de liderar, porque é liderar, não vai fazer sozinho, de liderar esse movimento. Então, por exemplo, vamos aqui pontuar as castas para não ficar no ar, assim, em brancas nuvens. Militares, magistrados, políticos, né, em todos os níveis, falando do governo federal, né, que tem benefícios que a população passa longe de ter. É verdade. Aposentadorias absurdas. Quando é que eles vão querer abrir mão? Porque eu acho importante falar uma coisa. Teve um programa recente na televisão do VAC, que ele estava mencionando essa questão do que é extrema-direita. E eu venho aqui e falo sempre, né? O que define a extrema-direita é um Estado forte, baseado no modo de produção capitalista. Então, muita gente fala assim, eu sou de direita. Eu falo, direita sou eu, que defendo o liberalismo econômico, a vida inteira o capitalismo, certo? E a liberdade de expressão e tudo mais, né? De aceitar, né, o contraditório, como se fala no jurídico. Claro. Então, você tem que ter realmente liberdade de imprensa e aceitar as críticas. Claro. Aceitar não é no sentido de não se defender ou de não responder, é de não querer abafar, né? Não ter um Estado socialista, seja de direita, como foi na Alemanha nazista, no franquismo na Espanha, no fascismo na Itália e no próprio governo Getúlio Vargas, antes de passar para o lado dos aliados, né, na Segunda Guerra Mundial. Assim como também na esquerda, Stalin, etc. A esquerda, esse Estado forte de esquerda, o que ele visa? Ele visa o modo de produção socialista é baseado na estatização, no controle total do Estado. E o de direita, né, é você ter esses empresários alinhados com o governo no sentido de poder governar. Então, tudo isso para dizer o quê? Que esses extremos não vão levar a nada no país. E você, ouvinte, você que está nos ouvindo, comece a prestar atenção nesses discursos que lembram muito nos anos 1920 e 1930, de atacar a imprensa, de atacar o judiciário, né, de atacar todos os políticos, porque o que eles querem é de convencer que a única forma de governar o país é por uma ditadura de extrema-direita. E falam que é direita, que é mentira. Denis, esse dinheiro dos aposentados vai sair da onde? Do orçamento público? Do nosso bolso. Basicamente o brasileiro que vai pagar, todos nós, de uma forma ou de outra. Porque, de novo, né, o governo ele não compartilha os ganhos, vai fazer tempo que ele não ganha nada, né? Ele não fecha no azul, e os prejuízos são sempre compartilhados conosco. E é assim que funciona uma democracia liberal. É isso que o povo não entendeu ainda, que nós temos o poder de escolher os nossos governantes. E se a gente falou que a gente está escolhendo governantes péssimos,
é porque o povo está escolhendo pessoas péssimas e cada vez piores para assumir os postos. E mesma coisa também, numa democracia liberal como a nossa, a questão das questões trabalhistas. O povo toma a decisão se vai aceitar trabalhar por aquele salário ou não. Ou seja, mesma coisa com a questão dos impostos, por isso que a gente tem as eleições diretas. Então o povo tem que começar a se unir também, né? Isso daí é uma coisa que a gente também defende há bastante tempo, para brigar por melhores condições. E fazer uma reflexão, né? Porque parece que para o povo, ultimamente, é quanto mais idiota, melhor. Quanto mais idiota, mais sucesso faz, mais voto tem. E quanto menos compromisso tem com a verdade, seja de um lado ou seja do outro lado. Então a gente tem um descompromisso, falta de pragmatismo, né, nas tomadas de decisões, principalmente na política. Então, infelizmente, eu não vejo um horizonte no curto prazo de uma construção que não seja por um lado ou para o outro, né? Porque basicamente esses dois lados da suposta polarização estão favorecendo os políticos de centro, né? Que eles apontam para um lado, apontam para o outro lado, deixam o povo brigando e estão cada vez ganhando mais recursos, seja para quem os financiou eleitoralmente, os grupos de interesse, e para eles, né? Porque os benefícios estão aumentando. Não vamos longe, né? A Câmara Municipal de Santos não tem nada a ver com o governo federal, mas é um reflexo. Sim. Teve um aumento de salário para R$25 mil, praticamente. E isso se espalhou pelas câmaras do país inteiro. As emendas de parlamentares nos municípios, há 8 anos atrás, não existiam. Também subiram agora. Agora foram para 2.600.000 em Santos para cada parlamentar. Ou seja, isso se disseminou do governo federal para os governos estaduais, para os governos municipais. E esses políticos estão cada vez mais usurpando a máquina e, principalmente, a gente está vendo aqui pelo estado de São Paulo, uma onda de privatizações. Eu sempre fui entusiasta de privatização, só que uma onda de privatizações de empresas que estavam funcionando de maneira adequada, com qualidade financeira, com lucro, que foram construídas com dinheiro do povo paulista e direcionadas para empresários amigos dos governos e dos parlamentares, ou seja, que financiam esses parlamentares. Com uma novidade aí, o contrato da Sabesp é um exemplo claro, com compromisso do dinheiro que eles pagaram ser devolvido em 5 anos. Ou seja, quem não quer um negócio desse? Você não queria um negócio desse? Arrumava dinheiro lá no De Japão. verdade, Zé, não, porque a gente tem caráter. Eu quero falar rapidamente por função do tempo. Uma coisa que é importante que eu esqueci de mencionar foi a demora, porque desde 2023, que é o antecessor do atual gestor do INSS descobriu a fraude. E aí alegou que estava investigando, uma falta de transparência que não se justifica, porque era interesse público e não privado. A outra coisa também que eu queria comentar em relação a... Estou vendo que estou bem alinhado com o Denis, né? Vai ficar meio chato aqui para a gente ficar concordando, mas é verdade, né? É uma troca de favores. Agora, eu sempre fui a favor de concessão. Vejam, por exemplo, as estradas paulistas, desde a época do falecido Mário Covas, né? Que era um dos pouquíssimos redutos morais na política brasileira, né? Desde aquela época. O que aconteceu? Ele deu concessão de estradas. Nunca privatizou. A concessionária não funciona, troca-se. Coisa que não aconteceu, por exemplo, com o caso da telefonia, né? Perdão, caso da energia em São Paulo. O caso da Enel. O caso da Enel, foi uma vergonha. E continua e ninguém faz nada e a gente não entende porque fica a briga entre o prefeito de São Paulo e o governador, mas a verdade é que ninguém resolve. E por fim, para completar muito rapidamente, eu acho que quem falou por mim foi o Dória, que foi governador de São Paulo. Que esse governo atual, e é por isso que ele está se perdendo, que ele veio com muito ressentimento e ele não focou em resolver os problemas do país, em, vamos dizer assim, externar toda a sua revolta com o impeachment da Dilma, com a prisão do próprio Lula. Vamos virar essa página e tocar para frente. Tocar o país para frente. É o que o Brasil precisa. Nós vamos para mais um intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 28 de maio, hoje recebendo com muito prazer os economistas e professores Alípio Labão e Denis Castro. E agora, senhores, nós vamos assistir um VT, que é mais um show de horrores do Brasil. A ministra Marina Silva debatendo com senadores da República, e o que se viu foi um show de ofensas, de desrespeito, e discutiu-se muito pouco em torno da legislação ambiental, que era a razão, inclusive, do debate com Marina Silva. Vamos ver, por favor. A reunião era para discutir o projeto que cria reservas marinhas na costa da região amazônica, mas virou uma confusão. O primeiro embate foi com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que pertence à base governista. Ele acusou Marina Silva de não deixar asfaltar a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, por questões ambientais. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Quem nos julga é a história, e eu tenho paciência. A história vai lhe julgar. Depois, a ministra subiu o tom ao responder ao presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que ironizou ao pedir que ela fizesse uma reunião particular entre os governistas. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Ela aponta o dedo e... Senador Chico Rodrigues. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministra. A discussão aumentou quando Marcos Rogério tentou intimidar Marina Silva. Me respeite, ministro. Me respeite. Se ponha no teu lugar. Vossa Excelência é a palavra. Isso, presidente! Não vem. Pouco depois, foi a vez do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, provocar a ministra. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra. Eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Indignada, Marina Silva relembrou a ameaça do senador, que o levou a ser alvo de uma representação no Conselho de Ética do Senado. Não vai vitimizar, não. Peraí. Disse que queria me informar. É porque não tenho nada contra a mulher, o de vista da ministra. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada. A senhora... Muito bem, aí está. A ministra Marina Silva foi senadora, como se sabe, conhece bem a casa. Sabe como funciona o nosso Senado da República, meu caro Denis. É um show de horrores e a gente estava falando aqui nos bastidores, ela sabia que isso ia acontecer. Ela já foi ministra do governo Lula. Ela já foi fritada anteriormente. Ela vem sendo fritada desde o início do mandato dela. E atacada, inclusive, por governistas. Né? O líder do PT no Senado chegou rindo enquanto estava acontecendo isso. Ou seja, não houve nenhuma reunião para preparar, para se juntarem, para planejar uma ação. Ou seja, ela está ali solta, desprendida do governo. De novo, é um governo que não se articula entre si. Não se articula com seus ministros, com a sua base e muito menos com a sociedade, que é aí que está o problema. Você pode... promover mudanças profundas na sociedade, desde que você esteja articulado. Sim. Até um exemplo claro na nossa história é o Plano Real. A clareza na comunicação de cada passo, informando o que ia fazer com a sociedade, ou seja, você vai dando previsibilidade. Claro. Então é importante, e não só com a população, né? Com os grupos de interesse, com empresários, com o agronegócio, com o banco, com os trabalhadores, com os aposentados, com os militares, ou seja, com a segurança pública. Então a gente tem que ter... Eles não são... O Lula não é presidente de primeira viagem. Ele está cometendo erros que ele não cometeu no passado e piorando os que já foram feitos. Então não está... Enfim, mais uma lambança do governo. Mais uma. E a Marina Silva... A ministra Marina Silva foi senadora também, né? E conhece a casa, conhece como funciona. Mas eu acho que justamente por ela conhecer a casa é que ela ficou tão alterada, porque ela ficou alterada. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a Marina Silva sempre gozou muito do meu respeito. Inclusive, ela, há muitos anos atrás, ela foi considerada uma das 50 mulheres mais influentes do mundo, né? O que a gente viu, sim, eu concordo com alguns
manchete de jornais, foi um festival de misoginia e de falta de respeito com a ministra. Você não lhe respeito como ministra, não, eu não concordo com as suas ações, que eu também não concordo. Eu acho que a Marina Silva se demonstrou muito mais uma ambientalista ferrenha do que realmente uma pessoa voltada para o desenvolvimento sustentável, o qual eu defendo há décadas. Né? Então, assim, essas letrinhas que a gente fala agora, ASG, né? Ambiental, social e climático. A gente tiramos a palavra sustentabilidade e colocamos essa sigla. Então, assim, vê que os que mais atacaram foram senadores que estão diretamente, dos estados diretamente envolvidos no interesse de explorar, né, a bacia que supostamente pode haver na margem equatorial. Dito isso, o que aconteceu? O Ministério da Marina, ela se utilizou de um expediente muito parecido com os planos de saúde, né? Com todo o respeito, aliás, nenhum pelos planos de saúde, né? Mas que eles não têm nenhum pela gente também. Você manda um documento, você fala, tá faltando tal documento. Aí você manda tal documento, tá faltando o outro documento. Aliás, também no INSS é assim, na hora de debitar dos aposentados, né? Automático. Foi de uma eficácia, de uma eficiência espetaculares. Agora, na hora de você rever qualquer coisa, é super difícil. Então, a Marina, ela acabou ficando isolada porque, dentro do próprio governo, porque ela interferiu nos interesses do governo. Não vamos ser hipócritas, né? Eu acabei de falar, eu sou amplamente favorável ao desenvolvimento sustentável, né? Porém, você não vai trocar as matrizes energéticas da noite para o dia pelas as que têm gases de efeito estufa, para aquelas que não são renováveis, para elas que são renováveis e que não agredem o meio ambiente da noite para o dia. Né? Eu não estou aqui para defender, por exemplo, o ideário de Trump, que é vamos ganhar dinheiro, né? Como disse alguém, e eu adoro essa frase, é mais fácil acabar com o planeta do que com a ganância. E é verdade, o Trump é a prova absoluta disso. É mais fácil acabar com o planeta do que a ganância. Mas só para concluir, para não ficar monopolizando aqui o programa, que eu fiquei que nem a Marina, fiquei alterado. Né? Brincadeira, a gente precisa entender que esse é um processo gradual. É que nem, por exemplo, eu tenho alguns amigos que falam assim, eu não contribuo com projetos sociais porque isso aí estimula as pessoas a não trabalhar ou isso e aquilo. De novo, eu sou amplamente favorável ao ASG. Agora, quem está passando fome não pode esperar décadas para que o planeta seja mais sustentável. Que nem tem outros amigos que vão para a África para ajudar, que tem uma corrupção bárbara e é por isso que também existe toda essa fome. Só que você vai fazer o quê? Como tem corrupção lá, não vamos fazer nada e deixar as pessoas morrerem. A mesma coisa é a questão da exploração, que é, além de estratégica, é fundamental do ponto de vista econômico para a nossa soberania e para as nossas contas. E para a região toda, norte. Claro, o desenvolvimento da região. Geração de empregos, enfim, é necessário. É necessário, claro que Agora, senhores, falando em Senado, isso me remete a uma PEC que está tramitando lá, de autoria do senador Jorge Cajuru, que, de certa forma, esboça aí uma reforma política. Os senhores estão acompanhando, ele já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai a plenário em breve, e trata de alguns temas que são temas delicados, como, por exemplo, o fim da reeleição, a coincidência de mandatos, ou seja, a coincidência de eleições, uma eleição única no país, mandatos de 5 anos, entre outras medidas. Eu gostaria de avaliá-lo. É o princípio de uma reforma política? Isso avança? É de bom tom, Denis? Eu sou defensor sempre, não é de hoje, né, de uma eleição única, porque para o Brasil não ficar parando a cada 2 anos. Sim. Nesse ano, que era para estar andando alguma coisa, já está parado, que eles já estão pensando na eleição do ano que vem. É verdade. Antecipadamente. Então, um ano e pouco da eleição. Então ninguém trabalha, eles estão sempre envolvidos em eleição. É verdade. Então é melhor que seja uma eleição única, pelo menos eles vão ter um tempo de trabalho. Mas eu acho que não avança.
Eu não avanço porque é muito... O sistema do jeito que está é muito favorável a eles. As máquinas municipais, as emendas, então isso tudo favorece eles se manterem lá. Então acho que infelizmente não avança, e principalmente a questão da reeleição. Eles querem ficar... Se possível, ad eterno. Exatamente. Então, justamente o fato de ter eleição a cada 2 anos os favorece para isso. Claro. Né? Porque eles montam as suas bases políticas nos municípios, dali se catapultam para cima, enfim, e vão subindo com seus grupos. Então, eu não acredito que não avança. A proposta é boa, mas não vai avançar. Dificilmente não vai avançar, porque não os favorece, não favorece, enfim, os interesses deles. Então, dificilmente. O que você pensa, Alípio? Sobre? Fim da reeleição, mandatos de 5 anos, coincidência de eleições. Eu concordo ipsis literis com o que o meu colega e meu mais novo amigo Denis falou. Porém, tem uma coisa que o Brasil já provou para mim de A a Z, que o presidencialismo não funciona. Eu sou amplamente favorável ao parlamentarismo. Por quê? Vide a falta de compromisso dos nossos parlamentares com a atual situação do país. Eles estão pouco preocupados se o país vai para frente, para trás, para o lado. Eles só veem os interesses dele, como colocou muito bem o Denis. Então, se um governo não funciona e é um governo parlamentarista, o presidente dissolve. O presidente ou o monarca, se ele for o chefe de Estado, ele dissolve e convoca novas eleições. Já falei aqui outras vezes que eu tenho nacionalidade portuguesa também, né? E, nossa, eu voto com tanto prazer. Mas votei recentemente, né, para as eleições parlamentares em Portugal. Então, tem que haver um compromisso. Mesmo que eu não concorde com quem ganhou, eu concorde com quem venceu, claro, né, tem que haver aquilo que não existe hoje no Brasil, que é uma harmonia, né, para fazer funcionar. Já que o Legislativo quer tanto assim governar, que ele tenha compromisso. Claro. Esse é meu ponto de vista. O parlamentarismo é uma alternativa para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos também do voto distrital, sistema distrital, do voto facultativo. Tem uma série de medidas importantes para o país, mas as propostas do senador Cajuru também me parecem bastante razoáveis. Não sei se passa. Acho difícil. Talvez até no Senado consiga passar. Justamente por ser razoável, né? Qualquer coisa que seja razoável, é duvidoso que passe. Se fosse absurdo, passava. Se fosse uma excrescência, dava certo. Essa foi a melhor opinião do programa Opinião de hoje. Até porque é isso. O problema é ser razoável demais. Muito razoável, exatamente. A Câmara dos Deputados não passa. Não passa. Porque é aquela... Não é os interesses, não são os interesses deles. Em causa própria. Então, não tem jeito. Muito bem, senhores, peço a licença de ambos, vamos para mais um intervalo e voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 28 de maio. Agora vamos para o último bloco do programa, que recebe os professores economistas Alípio Labão e Denis Castro. E agora nós vamos ver um VT internacional com relação a esse choque agora entre Donald Trump e Vladimir Putin. Fala-se até na possibilidade, meu Deus do céu, imaginem, de uma terceira guerra mundial. Vamos ver o VT, por favor. O ataque massivo à Ucrânia no final de semana aumentou as tensões em um momento de tentativas de cessar fogo. Em sua rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom pelo segundo dia seguido. Disse que coisas muito ruins aconteceriam com a Rússia sem o norte-americano na jogada e que Vladimir Putin está brincando com fogo. Moscou subiu ainda mais o tom na resposta. Diz que Trump precisa entender que só há uma única coisa muito ruim a temer: a terceira guerra mundial. Putin também acusou a Ucrânia e os aliados europeus de tomarem atitudes provocativas que buscam interromper as negociações de paz. Hoje, 4 cidades na fronteira da Ucrânia foram tomadas pelo exército russo, que usou um número consideravelmente menor de drones em relação ao último ataque do fim de semana.
Muito bem, senhores. O fato é que a temperatura está subindo, né? Nessas manifestações de Donald Trump e respostas de Vladimir Putin. Há risco de uma terceira guerra mundial, meu caro Olímpio? Eu acho que o Trump, o Putin é repleto de bravatas, né? Porque quem ganha com uma terceira guerra mundial, considerando-se que vários desses atores têm bombas atômicas, um arsenal nuclear que pode destruir o planeta várias vezes, principalmente o hemisfério norte, né? Em relação ao Trump, ele na campanha ele dizia que acabaria com a guerra da Ucrânia em 24 horas. Só se for em 24 horas de algum outro planeta, porque da Terra a gente sabia que isso não ia acontecer, né? Aliás, eu costumo chamar o Trump de Tramp, né, que quer dizer vagabundo, mas agora eu descobri um outro apelido melhor ainda que o Denis vai colocar depois, né? O Trump, ele só tem um interesse na Ucrânia, nenhum outro. Antes de assumir o governo, ele não tinha nenhum. Depois que ele assumiu, quando Zelensky ofereceu os minerais para ele, Trump, minerais esses que são essenciais para as empresas americanas, especialmente as do Elon Musk, tanto no setor aeroespacial como no automobilístico, ele resolveu, então, de certa forma, receber e para negociar o Zelensky. Mas sempre teve o Putin como um aliado histórico, né? Se você for ver o primeiro governo dele, sempre teve esse aliado histórico. O que aconteceu? Ele falou claramente, inclusive antes da eleição, que os europeus teriam que se defender por conta própria, né? Que teriam que se comprometer a, pelo menos, investir 2% do seu PIB na indústria armamentista, né? Porque os europeus não faziam isso, estavam muito mais voltados às questões do welfare state, que é o bem-estar social da sociedade, aquela coisa toda. Quando isso aconteceu, né, a Polônia, que já foi invadida historicamente pela Rússia mais de uma vez, ela já começou a se armar. Hoje a Polônia ela investe 5% do seu PIB na indústria armamentista e nas forças armadas. 5%. É extremamente expressivo, né? E a Europa também começou a investir. O próprio chanceler alemão atual, ao contrário do seu antecessor, ele declarou, né, que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que enfrentar a Rússia, né? E que a Rússia, como disse o próprio Macron, não, e os outros europeus, não pode vencer essa guerra da Ucrânia. Porque se vencer essa guerra da Ucrânia, ela vai, então, ter disponibilidade, disposição e armamentos para invadir outras áreas da Europa, notadamente Finlândia, Islândia e a própria Polônia. Então, virou um enrosco muito grande, só para concluir, essa questão da guerra da Ucrânia, porque o Trump já tinha combinado com o Putin que aquele oblast seriam os estados, né, os departamentos, as províncias, como eles chamam na Rússia e na Ucrânia. Aqueles oblastes do leste da Ucrânia que já foram invadidos pela Rússia, ficariam com a Rússia e o restante para ser explorado com os Estados Unidos, e os Estados Unidos voltariam a instalar arsenais nucleares na Ucrânia, só que desta vez americanos, né? Então, na verdade, o que a gente entende é que armamento nuclear é um armamento de persuasão e não de utilização. Se fosse assim, a Índia e o Paquistão já tinham se matado faz tempo. A Índia e a China já teriam se matado pela Caxemira faz tempo. É verdade. Denis. Questão delicada, né? Uma questão que envolve muitos fatores, mas realmente eu não vejo no horizonte essa questão de uma terceira guerra mundial, até porque os Estados Unidos, tanto o Trump quanto o Putin são movidos a bravatas, né? E o Trump está se descolando comercialmente, politicamente da Europa. Então ele luta, até com o Canadá ele arrumou problema, até com o seu aliado, é o melhor vizinho que alguém poderia ter na vida, né? Então dificilmente você vai pensar os Estados Unidos se juntar com alguém para uma guerra. E essa semana teve um episódio que ilustrou, né? A China mandou ajuda comunitária lá para a faixa de Gaza, os aviões passaram por Israel e a China foi contundente.
Se tiver interceptação dos nossos aviões, vocês viram pó. Ou seja, então não existe essa questão de um bloco polarizando com o outro por uma guerra mundial. Se tiver, vai ser uma balbúrdia mundial, vai ser um atacando o outro, que também, no final das contas, hoje em dia o que manda é o comércio e o interesse econômico, que é o que está acontecendo na Ucrânia, né? A solução que o Trump tinha encontrado, na verdade, foi uma solução canalha, né? Ele se juntou com um invasor e falou, vamos fazer a divisão, né? Metade para mim, metade para você. Ou seja, e daí que ocorreu até aquele constrangimento lá com o Zelensky, né? E aquela armadilha que foi armada, que o Alípio falou aqui, que eu falei que é mais uma trap, né? Armadilha em inglês. Porque basicamente é o que ele está fazendo ali naquele salão oval. Então, basicamente, eu não acredito numa terceira guerra mundial por conta disso, por conta dessa falta de alinhamento político, ideológico e aquela teoria que a gente discute aqui há um tempo do Trump e do homem louco, ele já passou faz tempo, né? Está ensandecido, ele não tem direção, parece o governo brasileiro. Ele toma as decisões, aí vai lá, você viu que fez bobagem, volta uma semana depois, e que a gente falou que cantou a bola antes da primeira atitude drástica dele, a gente cantou a bola. Ele só tem uma saída, voltar atrás. E acabou voltando atrás no dia seguinte, que a gente falou aqui no programa. Então é importante a gente analisar por esse... Tenta blefar, depois não dá certo. Um péssimo jogador. Péssimo jogador. Ele é um mercador, na verdade, né, Denis? Sempre foi. Dos piores também. Né? Eu já falei isso várias vezes, mas eu preciso falar de novo, né? Porque às vezes alguém não assistiu o programa. O Trump, ele quebrou 3 vezes, gente. 3 vezes ele foi socorrido pelo Estado. Americano, no caso. 3 vezes ele quebrou. Né? Mas só permite ser chamado de bilionário. Se você não chamar de bilionário, ele não atende. Com os recursos do Estado. Os recursos do Estado, depois fala da iniciativa privada. Então, assim, ele é uma pessoa que não tem, assim, nenhuma confiabilidade, né? É um terror. Com relação a essa questão, por exemplo, muito bem lembrada, né, da faixa de Gaza, repassando, né, para a Ucrânia, o que está acontecendo? A Ucrânia, ela vai ser um palco de guerra, né, porque é uma guerra de atrito, que ninguém consegue ganhar mais, está todo mundo ali polarizado. A população ucraniana está sofrendo enormemente, só que é importante dizer o seguinte: a Alemanha, a Inglaterra e a França liberaram anteontem que a Ucrânia possa utilizar os seus armamentos de longa distância para a distância que achar necessária agora, uma vez que a Rússia não recua. Então, esses mísseis, Storm Shadow e os equivalentes, em inglês, né, os equivalentes, eles atingem facilmente Moscou, né? Mas é claro que eles não vão bombardear Moscou porque eles vão perder a razão, né? É que nem aquela narrativa. É que nem você está parado no sinal. A Ucrânia é o seguinte, ela está parada no sinal. Aí vem alguém atrás, bum, bate no seu carro. Quem está errado? Quem está atrás. Aí o Zelensky sai do carro, vai lá e enche de bordoada o cara que bateu no carro. Ele perdeu a razão. A Ucrânia não vai fazer isso. Então, só para completar... E esses mísseis, se forem lançados, torna o conflito incontrolável. Mas ela vai conseguir lançar da onde vem a fabricação desses armamentos, para onde estão sendo transportados, e aí mina toda a logística militar russa. É isso. Muito bem, nós vamos aguardar, porque realmente esse tema aí... Cenas dos próximos capítulos. Sem dúvida nenhuma, meu caro Alípio. Queria agradecer muito a participação de vocês. Nós estamos chegando ao final. Teríamos, enfim, a pauta é extensíssima, teríamos muito mais a conversar, mas chegamos ao final. Alípio, muito obrigado. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, né? Como diz aquela música, foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu venho sempre. Obrigado. Ótimo. Obrigado, Alípio Labão. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Chico. Obrigado à nossa audiência. Muito bem. Denis Castro e Alípio Labão, os nossos convidados de hoje. Eu lembro aos nossos amigos telespectadores para exatamente se inscrever no nosso canal youtube.com/opinião litoral. Inscreva-se e ative aquele sininho tão característico que todos vocês sabem. Muito bem, estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.